eu quero agradecer você que estava nos acompanhando no Café e Fé, e nós estamos voltando aqui para o nosso bate-papo com o pastor, meu amigo Jonas Madureira. Ele estava falando sobre essa questão da praticidade e da relação que nós temos no dia a dia do cristianismo, da vida de Cristo, porque cristianismo é Cristo, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas: o que você bota numa chocolateira? Chocolate. O que você bota numa chaleira? Chá. O que você bota numa cafeteira? Café. E por aí vai. E o que é um cristão? É um cara que está cheio de Cristo. Isso aí. Não é? Agora, para estar cheio de Cristo, nós precisamos sair, como você disse, sair de nós, o egoísmo. Exato. E esse egoísmo, para sair, por raiz, porque às vezes aquele carnegão para sair, né, para sair é só por cruz. Exato. Essa incorporação da cruz. Então, continue a sua palavra. Eu penso, pastor, que Cristo, sabendo da nossa dificuldade, de mesmo tendo sido alcançados pelo Evangelho, ser tratados pelo Evangelho, Ele nos enviou seu Espírito. E é tão interessante quando Ele envia o Espírito, e Ele envia o Espírito mostrando o Espírito Santo como um exemplo para a gente. Um exemplo de como lidar com essa necessidade de fazer de si mesmo o tema central. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco, para nos alimentar, para nos dirigir, iluminar os caminhos, mas mais do que isso, ele nos foi enviado não para falar de si mesmo, mas falar daquele que o enviou, falar de Cristo. O J.I. Packer, no livro dedicado à oração, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. E é o ministério que todo cristão, toda igreja deveria seguir. Todo aquele que está lidando com egocentrismo deveria ser liberto pelo ministério do holofote. Por quê? O holofote, por natureza, não traz luz a si mesmo. O holofote não traz luz para si mesmo. O holofote ele tem uma missão, trazer luz para algo que deve ficar evidente. A missão do Espírito não era trazer luz sobre ele mesmo. A obra do Espírito não era mostrar, olha só o que eu estou fazendo aqui. Não, o Espírito Santo deu modelo para a igreja. Minha missão é trazer luz sobre Jesus. E todas as vezes que alguém no mundo estiver olhando para Jesus, esse alguém só pôde olhar para Jesus por causa da obra do Espírito Santo. Ninguém enxerga Jesus hoje se não for para a luz do Espírito Santo. Eu posso não ver o Espírito Santo, mas quando eu vejo Jesus, eu sei que eu só posso vê-lo porque o Espírito Santo está ali. Certamente. E essa arte, pastor, da descentralização é a arte que precisa atravessar a igreja. Uma igreja que fala só de si, uma igreja que está encantada consigo mesma, uma igreja que só olha para si mesma. Ela perdeu de vista um tema mais precioso do que ela mesma. Quando você é o tema mais importante da sua vida, quando as suas coisas é o único tema que te importa em qualquer conversa, é porque você não conseguiu encontrar nada maior do que você mesmo. O Evangelho não é a história de como a gente lida com os nossos problemas e fica mais rico. O Evangelho é a história de como a gente encontra algo infinitamente mais interessante do que nós mesmos. Olha, isso é tão importante. Quando a gente percebe, no Novo Testamento, a noiva, ela esperava pelo noivo. E isso era uma cultura do Velho Testamento e uma cultura que se passou por muito tempo. O noivo ficava esperando que a noiva, né? Elas ficavam esperando que o noivo viesse. O caso daquela parábola das 10 virgens, por exemplo. Mas a partir de Constantino, nós vamos vendo uma mudança de paradigma. Hoje, o noivo fica lá na frente, esperando pela noiva, nos casamentos. Isto é sintomático
A gente vê, às vezes, até certos noivos sem graça lá nessas cerimônias, assim, aquela cara de paspalho, esperando a noiva que está cheia de glamour, que para mim é a mudança de paradigma entre o Cristo crucificado e ressurreto e a igreja recebendo toda a dimensão de uma verdadeira adoração. Hoje a gente usa até a expressão assim, vamos cantar uma música para o nosso deleite. Que história de deleite é esse aqui? Nós estamos diante do trono. Como é que vamos agora olhar esta ideia de uma igreja ensimesmada com um Salvador esvaziado? Não tem. A igreja ela vai encontrar o seu deleite não é em trabalhando para si mesma, porque o deleite da igreja não é o deleite próprio. A alegria da igreja está na alegria do seu Senhor, em prestar um culto cujo deleite é do Senhor. Hoje é tão interessante que a gente faz isso, pastor, né? A gente pergunta, como é que foi o culto hoje? O culto foi muito bom. Você gostou do culto? Eu gostei. Mas o culto não foi pra gente. Não é isso? E daí que a gente gostou, não gostou, não era pra gente, era pra ele. Lá... Mas há algo maravilhoso nisso. Meu cunhado diz assim uma coisa muito legal, ele diz assim, até no culto, que é algo que a gente faz para Deus, para entregar para Deus, o culto ensina que no reino de Deus, aquele que dá recebe. Eu presto culto a Deus para trazer o deleite dele pelas maneiras como ele me pede que assim eu faça, e eu faço para o deleite do Senhor e descubro deleite, justamente porque não pensei em mim, porque pensei nele, no deleite do Senhor, e acaba provando o deleite. A alegria ela é transferida para nós na medida em que o vaso da adoração ela se enche, transborda. Então eu vejo que realmente nós precisamos, é uma palavra que, um enchimento do Espírito Santo. Cada vez que nós percebermos que todo culto, toda adoração é para o Senhor e que cai aquelas xepas que vão cair ali, aquele pedaço da comida do tubarão que cai para o peixe piloto, nós vamos nos alegrar, mas o foco realmente é o Senhor. E eu acho que isso que a igreja, eu tenho pedido ao Senhor para me dar esse discernimento de que o culto não é para o nosso deleite em si. O deleite vai ser a consequência da presença e da intimidade com Ele. E a gente está muito contente de ter você aqui conosco. A sua presença nesse programa aqui tem nos enriquecido. E agora nós vamos terminar aqui. Você vai dar uma palavra para os nossos ouvintes de como eles podem se desestimar pela cruz, logicamente, e ser preenchido, plenificado pela suficiência do Cristo ressurreto no seu dia a dia, no seu negócio, na sua viagem, naquilo que a gente faz comumente. O Evangelho, ele não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. E todas as vezes que a gente levanta a cabeça para enxergar algo além de nós mesmos e a gente encontra aquilo que o Espírito ilumina, que é Cristo Jesus e sua obra, a gente é transformado. E o primeiro sinal dessa transformação é que a gente não quer tomar, a gente não quer tirar. Que foi o primeiro gesto contra Deus. Não é? O 10º mandamento foi quebrado quando os nossos pais tomaram, tiraram o que não foi dado, cobiçaram. O Evangelho, ele muda, ele transforma nosso coração e faz a gente acreditar
toda a nossa cobiça representa uma falsa ideia de felicidade, de que a felicidade estaria em quanto mais coisas eu tenho, mais eu possuo, mais eu acumulo. Então, quanto mais eu acumulo, mais acumulo, mais acumulo, mais feliz eu sou. E a história do Evangelho é: quanto mais você transborda, quanto mais você entrega, quanto mais você abre mão, quanto mais você doa, mais você é feliz. O Evangelho não é a história daquele que se torna feliz pela represa. O Evangelho não é sobre como você pode represar e encaixotar a felicidade num baú que você vai chamar de tesouro. O Evangelho é um tesouro que não tem baú, Amém. que não tem guardas, que não tem câmeras vigiando. Esse tesouro é seu. A traça e o cupim não corrompe. É um tesouro que você não precisa controlar. É um tesouro que você não precisa represar. É um tesouro que te liberta. Porque é o tesouro que vem com a doação. E é assim que a gente ganha um filho. É assim que a gente ganha uma esposa. É assim que a gente ganha um amigo. É assim que a gente vence uma batalha. É assim que a gente ganha. Entregando, perdendo, doando e percebendo que tudo isso, longe de ser o fim e a derrota, representa a maior de todas as vitórias. Jesus nos ensinou que se vence na cruz. Onde está a sua cruz? Chegou a hora de você pegar essa cruz e dizer assim: essa cruz não é a minha cruz. É a cruz que Cristo preparou para mim desde a eternidade. Porque Ele sabia que essa cruz não somente é a cruz que preciso carregar para segui-lo, mas é com ela que eu vou manter os meus joelhos dobrados e sempre confiantes de que não sou eu, não é sobre mim, não é sobre meu poder, é sobre Ele, o seu poder e o seu amor. Tá aí, querido. Aqui está a nossa caminhada nesse programa. Eu gosto muito de uma frase de Foreman que ele diz: crucificado é o único adjetivo que descreve a vida cristã. Você e eu fomos crucificados e Cristo é a nossa vida. Espero que você descanse na certeza do Evangelho e que você não só faça isto, mas labore na proclamação do Evangelho. O descanso você experimenta, o labor e o trabalho para testemunhar desse Evangelho cabe a cada um de nós. Então fica aqui o nosso abraço, até o próximo, se Deus quiser.